Olá, família Encarando, aqui quem fala é o Davi e mais uma vez muito obrigado pela presença de todos vocês. Hoje vamos falar de um assunto muito sério, que é a situação que se encontra o Brasil. Está acontecendo coisas cada vez mais absurdas e o povo com a cara pra cima. Então, como o assunto está pra lá de importante hoje, pegue agora mesmo sua pizza brotinho, que de pizza mesmo só tem um nome porque a massa mais parece pão, e o suco de laranja, e vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do Mundo. Quando falamos aqui sobre metas que são necessárias para a dominação global, algumas pessoas insistem em considerar isso apenas uma teoria da conspiração. Temos milhares dos mais graduados profissionais, inclusive em canais do YouTube, cada um explicando de sua maneira o que acontece com o nosso país. Mas o que eles não conseguem explicar é o porquê. Qual é o motivo disso? Muitas das coisas que acontecem não parecem ter lógica. Porém, nós que estamos despertos sabemos que para se dominar um país, é preciso ser o dono das fontes de renda do mesmo. Se você for o dono de tudo que gera dinheiro em um país, dono dos seus serviços essenciais, você obviamente mandará nele. É dessa maneira que os senhores do mundo vêm se tornando literalmente os donos do planeta Terra. Eles viram que fazer assim era muito mais prático, muito mais funcional e mais limpo do que com as guerras. Já não é mais segredo para qualquer pessoa inteligente, inclusive já tem políticos falando em alto e bom som sobre os Illuminati, coisa que você jamais veria voltando apenas alguns poucos anos atrás. A escola de Chicago de Friedman é que dá a regra do jogo. Exatamente. Não é verdade? Muito bem. Com isso, nós vivemos uma era onde os Illuminati são os bancos internacionais e os nacionais são sócios dela, não é? Perpetraram contra o Brasil o maior crime secular contra essa nação. 13 famílias que dominam, leiam, se apure o que eu estou dizendo se não estou certo, que mandam no mundo e não querem deixar que nenhum presidente de partido assuma uma presidência de um país, muitas vezes, porque eles sabem que esses irão estar contra os Illuminati, os que mandam no dinheiro. Então compra essas pessoas. Por exemplo, recentemente um amigo meu lá na Alemanha está dizendo que tinha um partido criado lá de direita recente, e, de repente, os caras começaram a mudar, e viram que quem estava por detrás dos Illuminati? A turma do dinheiro. Isso aí é uma verdadeira seita demoníaca no mundo. É bom que as pessoas que estão me vendo e assistindo aprofundem nesse tema. Em outro programa falarei um pouco mais, mas estou em todo canto, em todo lugar, do teu lado, mandando, determinando, insuflando, fazendo guerras, mandando as fábricas de armas. Recentemente o presidente americano esteve lá na Arábia Saudita, vendeu centos bilhões de dólares em armas. Quem está por detrás? De novo os caras, né? Lógico. Querem guerra pra quê com um país daquele lá que tem 4, 5 milhões de habitantes? Porque é para fomentar a guerra no mundo. É um absurdo, gente. Mas nós temos que tomar cautela e cuidado que eles não assumam no Brasil este controle. Por enquanto eles estão aí dentro, próximo, né? Né, senhor Meirelles? Tá próximo, né? Isso, mas não chegaram lá, não vamos deixar. Então, sendo assim, perdoe os que ainda estão presos na Matrix, mas ignorar o assunto Illuminatis, que prefiro chamar de senhores do mundo, é hoje, sem dúvida nenhuma, coisa de gente idiota. Porque os fatos estão aí, sentimos o poder deles o tempo todo. Em um primeiro momento, quando o assunto veio à tona, foi tentado ridicularizar. Como não conseguiram, eles agora cada dia mais tentam acostumar as pessoas à ideia. Se mostram como os bons, como os defensores da justiça. Eu mostrei em um dos nossos vídeos anterior. Nas informações da Wikipédia, eles colocaram os Illuminati como os verdadeiros defensores da justiça. Queriam apenas uma sociedade justa. O que eles esqueceram de mencionar é as guerras que eles causaram, manipulando ambos os lados, os sacrifícios de sangue feitos constantemente, aviões que caem do nada, e acontecimentos estranhos costumam acontecer com todos aqueles que tentam revelar a verdade, sem contar as crises que eles causam nos países. Os senhores do mundo são um problema mundial, isso é fato. Mas nós aqui no Brasil temos um motivo a mais para nos preocupar. Porque me perdoem pelo que eu vou dizer, mas o nosso povo tem se tornado cada dia mais mesquinho, egoísta, só se preocupa consigo mesmo, desonestos, idiotas que fazem piada com a própria desgraça. E para piorar, invejosos e depravados. A nação está se enchendo de gente assim. Estamos nos afundando na lama e é incrível como fazemos isso com um belo sorriso idiota na cara. O caso atual dos Correios é um belo retrato disso. Preste bem atenção na notícia. O Estadão divulgou nesse sábado que os Correios mantêm sob sigilo, desde fevereiro, a decisão de fechar 513 agências próprias e demitir ao menos 5,3 mil funcionários. Quando eles dizem sigilo, na verdade é escondendo do povo, de forma criminosa. O Correio pertence ao povo, e nenhuma informação e decisão sobre ele deve ser escondida do povo, que é o verdadeiro dono.
Porque você sabe, a mídia nunca dá as informações como deveriam. Agora a parte mais interessante da notícia. Essa com certeza você já tinha ouvido falar, mas a parte interessante vem agora. A suspeita de que a medida visa beneficiar as agências do setor privado que atuam nas proximidades das que serão fechadas e, obviamente, herdarão os serviços. Segundo o jornal, essa suspeita está relacionada não só à proximidade entre as agências dos Correios e as franqueadas, mas também ao fato de que as unidades comprometidas têm alto faturamento, o que tornaria o seu fechamento sem sentido. Entendem bem, meu povo? Essas 513 agências eram agências muito lucrativas do Correio. Estava sendo ruim para as franqueadas, porque de qualquer forma, por mais ruim que seja o Correio, as pessoas sempre preferem ele do que uma franqueada que está chegando agora. E aí o Correio pega essas agências que estão tendo um alto faturamento e simplesmente fecha. Você vê que não tem lógica isso. Quando os filósofos aqui do YouTube, os metidos a sabichões, começam a explicar que tudo é obra de corrupção, que estatal não funciona, você vê que não tem sentido. Existe sim uma força maior por trás. Porque se fosse apenas corrupção, por que você fecharia algo que está rendendo dinheiro para você, que você vai roubar? Imagine que você estivesse ali administrando e roubando tudo que entra. Se você tem 513 agências te mandando um bolo de dinheiro todo dia, por que você fecharia elas? Ora, você não vai roubar elas? Então você vê que o que eu digo aqui está certo. Não se trata de corrupção. A ordem vem de fora. Vem dos senhores do mundo. Eles querem sim se tornarem donos dos Correios e todos os serviços essenciais de cada país. Só assim eles podem realmente mandar no país. Só não vê quem não quer, a verdade está aí, até na boca da mídia. Veja também esse dado dado pelo Estadão, e comprovo o que eu estou dizendo aqui, não é uma teoria da conspiração. Em Minas Gerais, 14 das 20 agências mais rentáveis devem ser fechadas. São Paulo vai perder 167 unidades. De acordo com o ex-presidente do Correio, Guilherme Campos, o número de demissões pode até ser maior. Vai depender da capacidade financeira da empresa para indenizar os trabalhadores, divulgou o Estadão. Ou seja, se o governo tiver dinheiro, ele vai demitir muito mais gente. E a ideia dele é fazer isso, é deixar o povo desempregado. A estimativa é que o fechamento das 513 agências e as demissões gere uma economia anual. De 190 milhões aos Correios. É realmente um absurdo, galera. Como é que uma coisa que não tem concorrência, tem um monopólio, pode gerar prejuízo e o fechamento das agências mais lucrativas vão gerar lucro? É um verdadeiro absurdo. Esse dado que ele está dando aqui é simplesmente o que ele gasta por ano. Mas se a mídia quisesse fazer realmente uma matéria verdadeira, deveria colocar ao lado quanto a agência apura também, para que nós tivéssemos uma base de despesas versus lucros. Mas eles jamais vão fazer isso, porque o lucro, meu amigo, é simplesmente fenomenal, é infinitamente grande, e é por isso que os senhores do mundo querem meter a mão em mais esse pedaço da fatia do bolo. E agora que vem a pergunta, onde é que nós estamos errados quando dizemos que forçar o povo a querer vender o que é seu é a meta dos malditos senhores do mundo? Alguns dizem, Davi, mas os países de primeiro mundo é tudo na mão da iniciativa privada. Sim, meu amigo, você está certo. Só que os ricos, donos dessas empresas, moram lá. Isso quer dizer que eles gastam o seu dinheiro lá. Eles têm despesas lá, vivem suas vidas lá. Inclusive os ricos daqui, do nosso Brasil, também vão gastar lá também. Onde você acha que Xuxa criou a Xaxa? Onde Silvio Santos educou as filhas? Onde estão os filhos dos nossos políticos? Será que eles estão em alguma escola pública por aqui? Não. Se você fizer uma pesquisa adequada, você vai ver que o mundo junta dinheiro nos países de primeiro mundo. Enquanto isso, no outro extremo, os pobres vão se aglomerando em países de terceiro mundo como o Brasil. Para quem ainda defende que vender tudo é a melhor opção, entenda que não dá para comparar um país como o nosso com os de primeiro mundo, e entenda bem os motivos. Primeiro, porque nesses países tem lei, ok? E segundo, e mais importante, essas leis funcionam de verdade. As empresas cortam certo, porque qualquer coisinha que elas fazem errada quando elas saem da linha, a multa é grande, meu amigo, é pesada. Então eles pensam duas vezes antes de fazer merda. E em contrapartida, o que temos aqui no Brasil? Só a rede podre de televisão, que arranca milhões todos os meses desse país para suas contas internacionais. Ela é uma das maiores sonegadoras de impostos desse país. Só para você ter uma noção, só ao estado do Rio de Janeiro em 2017, ela sonegou o valor de 761 milhões de reais. E aí, o que aconteceu com ela? Absolutamente nada. O nosso querido governo perdoou a dívida. E agora há pouco o nosso querido governo perdoou a dívida de bancos privados como Santander e Itaú. Isso simplesmente nos fez deixar de arrecadar um total de 27 bilhões, também em 2017. Aí eu pergunto a quem foi a favor, por exemplo, da reforma trabalhista. Você que foi manipulado por um monte de vagabundo pela internet afora, que nunca tiveram de fato sua carteira assinada como peões, nasceram em berço de ouro, não sabem o que é trabalhar de verdade. Eu fui peão, tive minha carteira assinada por vários e vários anos, como muitos de vocês aqui tiveram e têm até os dias de hoje.
Sabe, família? É por isso que eu fico indignado, galera. Porque será que esses YouTubes aí, esses YouTubes gigantes, esses porcaria que nunca sabem o que é bater um prego numa barra de sabão, será que eles têm uma carteira de trabalho assim, ó? Já foram peão de verdade, ó? Salário aqui, ó. 2006, ó. 330 reais, ó. 350, 410, 433 e por aí vai, galera. Será que esses caras têm isso? Isso aqui é a minha segunda carteirinha, ó. Fichada. Será que esses palhaços que foram a favor da reforma trabalhista tem isso aqui pra mostrar a vocês? Tem nada, tudo nasceram em berço de ouro, esses palhaços. É muito fácil você ser a favor do governo e contra o povo. E não é tirando migalha, tirando o pouco que o cidadão já tem, que o país vai melhorar, não. Você tira de onde tem, não de quem não tem, de quem já vive morrendo. E é por isso que eu fui contra, totalmente contra isso até hoje. Agora o problema é que com essa briga idiota, né, de esquerda e direita, virou-se, parece um negócio como se fosse um Messias. Tudo que a direita faz é pro bem. A direita nunca faz merda, nunca faz cagada. Qualquer coisa que ela propor deve ser pro bem da população, deve ser pro bem da nação. Então vamos aceitar. E aí, meu amigo, ó, que a gente, ó, toma literalmente naquele lugar, né, galera? Porque quem tá realmente desperta sabe que tanto esquerda como direita é a mesma moeda. São dois lados da mesma moeda. Não tem outra. Assim como a maioria, eu fiquei indignado com aquela reforma. E eu tive que aguentar gente idiota, imbecil e carrasca apoiar isso e dizer que era para o bem da nação. Essa mesma nação que diz que está em crise, e só nesses dois exemplos que eu dei, deixou de arrecadar para os cofres públicos quase 28 bilhões de reais. E tem muito mais outros exemplos. Se eu for entrar aqui, esse vídeo vai ficar só nisso. Só que na cabeça desse povo alienado, a melhor solução que tinha era essa: tirar o pão da mesa do trabalhador. E já é pouco, mas a ideia é essa: apertar e sufocar quem já está morrendo na forca. Sabe, meu povo, eu poderia fazer vários e vários vídeos como esse aqui. Eu sei de muita coisa, mas eu digo pra vocês de todo o coração que minha vontade é fechar esse canal e nunca mais tocar nesse tipo de assunto, porque isso irrita demais. Isso deixa profundamente indignado qualquer pessoa com bom senso. Eu ainda tenho força pra fazer vídeo, unicamente por conta de vocês que aqui estão, porque eu considero que vocês sim são diferentes, são a nata da sociedade, pensam diferente, querem realmente fazer a diferença. Mas a grande verdade, que você nunca vai escutar por aí, mas aqui você vai escutar sim, porque aqui a verdade é acima de tudo. Mas a maioria do nosso povo, da nossa nação, o Brasil, estão completamente alienados e merecem o governo que tem. Quanto a mim, eu só vou acreditar que existe de fato uma crise real, quando eu ver a diminuição de 90% dos salários e regalias dos políticos, todos eles, diminuição do número de parlamentares em 80%, aí sim eu vou começar a acreditar, porque como disse o saudoso Clodovil, exemplo se dá de cima para baixo, não ao contrário. Existe sim uma crise no Brasil, mas é uma crise causada, é uma crise criada por eles mesmos, como a dos Correios está deixando bem claro. Estão acabando com o serviço para forçar o povo a exigir a venda da mesma. Procure saber, meu povo, como é que esse pessoal faz para comprar essas estatais do governo. Eles pegam dinheiro com o próprio governo para pagar ao governo em vários anos, com o próprio lucro da estatal. Como é que pode isso? Por mais que você seja a favor da privatização, e eu respeito isso, mas não feche os olhos para a verdade. Como pode o governo sem concorrência nenhuma aumentar o frete em 50%? Inclusive, o Mercado Livre tentou contestar esse aumento. Ele fez uma campanha com o título "Frete abusivo não" e entrou na justiça, mas eles não tiveram o apoio da população. Como eu disse, a nossa população hoje só olha para seu próprio umbigo. Eu fiquei de cara quando eu vi que nenhum dos grandes YouTubers nem sequer falaram do assunto. A justiça viu que o povo não estava nem aí, então o Mercado Livre perdeu a ação e eles aumentaram e ainda pioraram o serviço. E é lógico, você acha que o governo ia parar por aí? Lógico que não. Vendo que a nação não tem quem lute por ela, nem a própria nação se preocupa com ela mesma, o governo continua suas metas contra o povo. Agora as lotéricas deixaram de receber conta de água e luz. E eu pergunto a você, para que serve então uma lotérica? Um dos poucos benefícios que tinha era esse, você pagar suas contas. Porque na verdade a lotérica só serve para te vender um jogo de azar e na verdade nem dá os prêmios que prometem. Você joga na Mega Sena achando que vai ser milionário? Me desculpe, meu amigo, mas nós já fizemos vídeo aqui provando que isso é uma fraude. Procure aí no nosso canal. Se não estiver nesse canal, deve estar no canal 1, Encarando o Sobrenatural. Lá está o vídeo onde nós provamos que isso é uma farsa. Então as lotéricas agora só vão servir para essa merda? Deveriam ser fechadas então. Então agora você vai ter que pagar sua conta de água e luz na agência dos Correios, que já anda sobrecarregadas, com um grande aumento de vendas pela internet. E logo, se já não for, vai ser a principal forma de compra e venda hoje em dia. Eu mesmo já faz tempo que eu só compro coisas pela internet. É muito mais cômodo. E o engraçado é que o governo vendo esse grande aumento nessas vendas, pagando um alto imposto a eles não melhoram a infraestrutura. Para piorar, agora eles dirigem esse imenso público
muito maior, que agora vai lotar as agências para pagar suas contas. Ele, em vez de ampliar, não. Ele fecha mais de 500 agências. E o nosso povo continua sem achar nada estranho. É normal para o nosso povo. E como pode ser isso? Isso de dizer que as estatais não dão dinheiro e só gera prejuízo para o país é uma mentira nojenta do governo, um truque sujo dos corruptos. Basta lembrar que foi exatamente a mesma coisa com a Vale do Rio Doce. Preste atenção nas palavras do Dr. Enéas. Quando a Vale do Rio Doce foi privatizada, um crime de lesa pátria, crime colossal contra o povo brasileiro. Almirante Roberto Gomes Silva escreveu um artigo no jornal Ombro a Ombro, em que ele faz uma análise circunstanciada do que era a Vale e por que não podia ser privatizada. O coronel Schirmer, diretor desse jornal, mandou isso para toda a grande imprensa. Não saiu uma linha em jornal nenhum. E, no entanto, o que é que sai nos jornais? Sai que a Vale não dá lucro. Que patifaria! Que mentira! Por que eles não disseram? Por que eles não disseram nos jornais a verdade? Não disseram, por exemplo, que as reservas nossas de ferro dão para 500 anos? Por que eles não disseram, por exemplo, que o titânio que nós temos na Amazônia é mais do que existe em todo o planeta? Por que eles não disseram que as reservas de ouro lá da África estão se esgotando e que as nossas serão provavelmente as maiores? Por quê? Por que não dizem? Nós tivemos o ministro da Saúde, um homem de respeito nacional e internacional. O professor Adib já tem isso conhecido. Não conseguiu fazer absolutamente nada. Nada. Peraí. Veja o senhor. O ministro, qualquer que ele seja, obedece ao presidente da República. Vamos parar com toda a farsa. Quem manda no país é o presidente da República. Ele disse que não havia reeleição, que não queria, muito tempo depois aceitou e todo mundo sabe que foi a reeleição. Quem manda é o presidente, o poder dele é monocrático. O resto é conversa fiada, entendeu? Congresso não manda nada, nada. Contra fatos não há argumentos. Os nossos governantes agem como agentes infiltrados, fazendo um desgoverno, porque na verdade são apenas empregados daqueles bilionários que patrocinaram suas campanhas eleitorais. Eles fazem isso através de suas empresas e são o verdadeiro mal desse mundo. Os senhores do mundo, Illuminati, como vocês queiram chamar, por favor não caiam nessa de acreditar que os Correios não ganham dinheiro. Na verdade, o Correio brasileiro ganha rios de dinheiro. Talvez seja o Correio que mais ganha dinheiro no mundo. Agora a pergunta que você deve fazer é onde esse dinheiro está indo parar? E quanto ele é de verdade o lucro dessa estatal? Porque jamais acredite nesses dados divulgados pelo governo. Eles jamais vão dizer quanto é o real faturamento. Ao meu ver, todos esses dados que eles nos passam são fraudulentos, são mentirosos. Então o que nos resta fazer é nós mesmos fazer esse cálculo, levando em consideração a demanda e o preço abusivo desse frete. A menor conta que você fizer, você vai ver que o lucro é astronômico. Então não vamos nunca cair nessa. Como dizia o nosso grande Enéas, não existe estado mínimo nem máximo. Existe estado necessário. A grande verdade do mundo é que os países de primeiro mundo só são ricos porque sugam os países de terceiro mundo como o nosso. Eles os impedem de crescer. É incrível como eu vejo que as pessoas não sequer se questionam. Como os Estados Unidos podem se recuperar de uma crise que teve em 2008 e 2009? E o Brasil, que estava bem próspero nessa época, se considerava em uma das suas maiores épocas, de repente quebra. E os Estados Unidos não achou petróleo, não começou a produzir mais nada do que já produzia. Apenas dito pela boca da imprensa, que com uma boa política saíram da crise. E nós simplesmente quebramos de uma hora para outra. Mesmo descobrindo o pré-sal. Não interessa, quebramos e ponto final. Isso não é no mínimo estranho? Para mim sempre foi. E eu tenho certeza que para você que está desperto também é. Infelizmente, para o resto da nossa nação alienada, essa é apenas mais um vídeo de teoria da conspiração. Para encerrar, eu vou citar Oséias 4, porque o meu povo se perde por falta de conhecimento. Esse vídeo acaba aqui, eu espero que você tenha gostado e acima de tudo entendido a nossa mensagem. Por favor, não deixe de compartilhar e deixar aquele like.